Boa noite, e nós vamos para o terceiro dia, em comemoração, em homenagem ao Dia das Mulheres. Eu preparei para vocês a história de uma mulher que teve grande importância naquela época, uma grande importância para a comunidade cristã que estava se formando após a ascensão de Cristo. A história de Priscila e Áquila, elas estão no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito desta mulher que mudou e que ajudou muitas pessoas através das características que ela tinha e que ela usava em favor da pregação do evangelho, em favor da comunidade em que ela vivia e que também alcançava mais e mais pessoas para Cristo. E para nós conhecermos um pouquinho dessa história, nós vamos ler os primeiros versos do capítulo 18, os versos que estão lá do verso 1 ao verso 4, que diz assim: Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos. Eu acredito que Priscila seja uma das mulheres com mais características parecida com as mulheres, né, do nosso tempo, porque a Bíblia diz que ela trabalhava com tendas, né, juntamente ali com o seu marido. Então aquela conversa, né, de que antigamente as mulheres não trabalhavam, essa conversa é uma inverdade, porque nós temos muitos relatos na Bíblia, né, e no decorrer da história, de que as mulheres sempre trabalharam, né? Não houve tempos em que as mulheres não trabalhavam fora. E, exceto, lógico, por alguns casais onde o esposo não deixava a esposa trabalhar ou que era abastados financeiramente e as suas esposas não precisavam trabalhar. Mas sempre quando isso acontecia é porque tinha alguém que estava ali para ajudar a fazer ali as atividades domésticas, cuidar dos filhos e tal. Então, essa conversa de que a mulher trabalha fora é uma coisa da atualidade, não bate. Se nós vermos desde o início da história deste mundo, a mulher sempre trabalhou fora e sempre trabalhou dobrado, porque apesar de elas sempre trabalharem fora, na cultura muito mais antiga, né, os maridos tinham um outro pensamento, então elas trabalhavam fora e dentro de casa. Graças a Deus, né, hoje os meninos aí mudaram seu pensamento e têm em mente de que quando ajudam a mulher nas tarefas domésticas após um longo dia de trabalho, todos ganham com tudo isso, né? Então, a Priscila, né, e a Átila ali hospedaram Paulo em sua casa, né? E eles tinham essa profissão em comum. E a Bíblia diz aqui no capítulo 18, verso 4, que aos sábados eles iam à sinagoga para pregar. Um fato interessante é que na maioria dos versos bíblicos que citam Priscila e Áquila, o nome de Priscila vem antes, né? Antes do seu esposo. Um fato incomum para aquele tempo, já que o marido sempre era considerado superior à mulher, né? Por isso o seu nome viria antes. Uma das hipóteses para que isso acontecesse era de que Priscila era a líder daquela casa, né? Priscila
como uma grande mulher, ela era líder de sua casa e era provavelmente o marido quem auxiliava em todas as situações. Eu penso assim, quando a gente lê a história de Átila, a gente vê que ela era uma mulher muito, eles eram, né, um casal muito hospitaleiro, tanto que hospedaram Paulo por um período de tempo em sua casa, e aqui nos versos 24 do capítulo 18, nos conta também que eles hospedavam Apolo, e tratando-se deles, né, eles eram hospitaleiros. E uma coisa interessante nesse casal, que eu já preguei a respeito disso, né, e eu diria que como que fica a situação de um casal ao hospedar pessoas em sua casa, né? Ter a sua casa aberta para outras pessoas estarem ali, pois diante da situação que vemos, onde os homens ou as mulheres, né, são muito ciumentos e criam um caso para tudo. Eu fico imaginando como que era a conversa e a convivência desse casal. E imagino quanto ela era uma mulher honesta e uma mulher fiel, companheira constante do seu marido, a ponto dele ter plena confiança nela, né, de que ele poderia colocar qualquer pessoa dentro da sua casa, qualquer pessoa não, né, uma pessoa que estava ali para pregar o evangelho. Mas eles também tinham uma igreja na sua casa, ou como a gente pode dizer, né, um pequeno grupo, e eles ali traziam sempre pessoas para Cristo. Aqui, em se tratando de Apolo, uma outra característica que nós vemos de Priscila é que ela conseguiu observar que Apolo era uma grande pessoa eloquente nas escrituras, né? Havia recebido ali o Espírito Santo através do batismo de João, mas ele tinha um conhecimento limitado a respeito de Jesus Cristo, e ela o ensinou um pouco mais desse homem maravilhoso que passou pela terra e que nos trouxe a graça da salvação. Então ela foi professora. E Priscila, durante toda a sua vida, provavelmente foi uma pessoa muito dedicada às coisas do Senhor. E para a gente finalizar a história dessa mulher incrível, dessa mulher à frente do seu tempo, eu vou citar algumas características que eu pude observar aqui. Se você tiver a oportunidade de ler o capítulo 18 e entender essa história, né, procurar ter mais conhecimento a respeito desse casal, existe a possibilidade de você encontrar outras características dela. Mas essas características que eu encontrei nos ajudam a entender o quão é importante que a gente esteja pronta para servir a Deus e em todos os momentos da nossa vida. Eu já citei, né, durante as minhas falas, mas eu vou recapitular para que a gente tome como lição para a gente ser mais e melhor na causa do Senhor. Então, uma das características é que eles eram um casal muito hospitaleiro, né? Traziam as pessoas para dentro da casa deles, cuidavam delas, davam a base que elas precisavam e ensinavam do Evangelho, né? Priscila, tanto que foi professora, no sentido de que ela ensinava, né, das causas do Senhor. Talvez ela não fosse uma professora igual nós conhecemos hoje, mas dentro do conhecimento dela, para que ela ensinasse sobre Jesus, ela sim o fez. Nós vemos que Priscila era uma mulher dedicada à sua casa, dedicada a seu esposo, dedicada na obra do Senhor, dedicada a evangelizar, dedicada às pessoas, porque a partir do momento que você abre as portas da sua casa para receber uma pequena igreja, para receber pessoas para morar ali com você,
exige muita dedicação em todos esses aspectos. Nós vemos que ela era uma mulher honesta, uma mulher onde, como uma mulher e como casal também, eram pessoas muito admiradas, né? Tinham uma boa postura, uma boa referência. Também vemos que ela era uma mulher fiel e tão carinhosa e compreensiva, dedicada, que o seu esposo a tinha como centro da sua casa, como um líder da sua casa. E, para finalizar, né, ela era companheira de seu esposo. A Bíblia nos coloca Priscila e Áquila com o nome dela antes do marido, mas em todos os momentos que a Bíblia cita o nome desses dois, né, de Priscila, o nome do seu esposo está junto dela. Então eles eram um casal muito companheiro um do outro. Que nós aprendamos com essas mulheres, mulheres que a Bíblia nos traz, mulheres que nos ensinam grandes coisas para a nossa vida pessoal, mas principalmente para a nossa vida espiritual. Que nós cuidemos da nossa casa, cuidemos de quem está ao nosso lado, assim como essas mulheres cuidaram. E que, como eu já citei no vídeo anterior, se a gente não puder mudar o mundo, que a gente possa mudar ao menos o nosso lar. Fica com Deus, Deus te abençoe e até amanhã.